Pegue a sua Bíblia então agora, abra comigo no livro de Mateus, capítulo número 6, versículo número 5 até o 13, que diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazam em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Ore comigo. Senhor, obrigado por esta palavra, pela leitura da tua palavra. Agora, meu Deus, vem falar aos nossos corações, vem nos ensinar aquilo que o teu Espírito Santo quer trabalhar em nossa vida. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, e eu te agradeço, meu Deus, muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Quero que você se assente, fique confortável. Eu também vou pedir licença aqui para me assentar, e nós vamos começar a refletir a respeito de um dos temas que eu creio ser mais relevantes para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento como pessoa, em todos os aspectos. Quando nós vamos buscar na palavra de Deus, o tema oração, ele não é apenas relevante, ele é fundamental. A oração, ela não é apenas um dever, como alguns acham, é um privilégio. Privilégio de você poder estar se comunicando com Deus de maneira direta, sem nenhum tipo de intervenção, porque a Bíblia nos garante, nos dá certeza que nós temos um sumo sacerdote por nome de Jesus Cristo, o qual se entregou por nós como sacrifício vivo, e pelo seu próprio corpo abriu um novo e vivo caminho para todos nós. E agora a Bíblia diz que nós podemos nos achegar com confiança, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nos ouvem de maneira plena, de maneira satisfatória, porque Jesus, em seu próprio corpo, como eu disse, fez essa obra tão extraordinária. Mas quando a gente vai para a Bíblia para buscar os textos, para referenciar aquilo que precisa ser a nossa doutrina, podemos dizer assim, de oração, o que deve reger a nossa vida de oração, porque tudo tem que estar na palavra de Deus, a substância
na verdade, da nossa própria vida, é aquilo aonde nós estamos fundados e fundamentados. O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Timóteo, capítulo 4, no versículo 5, que pela palavra e pela oração tudo é santificado. E às vezes a gente lê esse texto e não consegue alcançar a profundidade desta verdade. Como assim, pastor? Pela palavra e pela oração. E é interessante porque ele, no verso 4, o verso que antecede, o verso 5, ele diz: tudo que Deus criou, ou em outra tradução, toda a criatura de Deus é boa. Tudo que Deus fez é bom, e não há nada que rejeitar. Puxa, isso tem uma amplitude assim que nós não temos tempo para abordar, mas só para você ficar atento, né? E sendo recebido com ações de graça. E aí vem o texto: porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Então, às vezes nós ficamos pensando que toda a comunicação com Deus é oração. E a Bíblia diz que não. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz que lá em Filipenses, salvo engano, né, ele fala sobre que as nossas petições precisam ser feitas por oração, pela súplica e com ações de graça. Ele faz pelo menos 3 divisões: oração, súplica e ação de graça. E para a gente começar a entender esse privilégio que é orar, nós, claro, precisamos buscar em Cristo Jesus o embasamento da vida de oração. E o embasamento da vida de oração que o Senhor Jesus nos traz nos evangelhos está nesse texto de Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante, que ele vai nos dizer, e é muito importante você perceber a intenção do Senhor Jesus, que Jesus aqui nesse texto, ele vai dizer que existem 3 tipos de pessoas que oram. Ele diz que existe o pagão, ele diz que existe o religioso, e ele chama de hipócrita, e ele diz que existem os seus discípulos, aqueles que são filhos de Deus. E aí ele vai fazer uma distinção muito clara. Ele vai primeiro dizer como é que o religioso hipócrita ora, como é que o pagão ora, e ele vai dizer, não façam assim. Então Jesus primeiro começa dizendo o que não é oração, o que não pode fazer parte da nossa vida de oração. E Jesus, ele tem essa característica, muitas vezes ele vai do menor para o maior, né? E ele vai daquilo que não é para aquilo que é. Aí ele vai então dizer, vocês precisam tomar cuidado, porque a oração de vocês pode estar sendo baseada no sentimento pagão. Eu vou começar pelo pagão, vou passar pelo hipócrita, religioso, e depois vou chegar na nossa vida de oração. Ele começa, ele diz: vocês precisam tomar cuidado para que a vida de oração de vocês, não seja igual à dos pagãos. Os pagãos, eles têm dentro de si aquilo que de verdade até o Salomão fala, não é? Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade, né? Em algumas outras traduções, o infinito dentro do homem. Então o homem, ele por natureza tem o desejo de transcender, tem o desejo de que realmente
dessa materialidade, algo que não se restringe apenas às questões materiais, existe. Então ele vai dizer que vocês não podem orar com esse tipo de sentimento. O pagão, ele ora como quem necessita. Ele ora como quem não tem. Ele ora como quem roga. E ele vai dizer, esse sentimento, por que o Senhor fala isso? Porque ele pensa que o que vai fazer a diferença na sua oração é o muito falar. Então cria-se rituais gigantescos, liturgias quilométricas, cria-se orações muito extensas, e ele diz, esse é o sentimento do pagão. O pagão, aquele que não conhece a Deus verdadeiro, só tem esse sentimento que borbulha dentro de si, buscando o transcendente, porque Deus colocou dentro dele a eternidade, e ele sabe de alguma forma, a sua alma tem saudade de Deus, porque foi criada para se relacionar com Deus. Então ele vai buscar nas religiões, vai buscar nos patuás, vai buscar nos rituais, vai buscar na superstição, vai buscar em tudo que você possa imaginar que existe aí de religiosidade. E aí só que a forma deles você vai orar como quem está precisando, como quem quer convencer a Deus, como quem está fazendo realmente algum tipo de argumentação para que Deus lhe dê o que ele precisa. E ele está dizendo, essa não é a forma de vocês orarem. Aí ele vai dizer da segunda forma, a forma do religioso hipócrita. E é muito interessante porque o religioso, diferente do pagão, ele vai orar a Deus não como quem necessita, como quem está rogando, mas como quem merece, por causa da sua religiosidade. Ele vai buscar, por quê? Porque todos os seus rituais, todas as suas liturgias, todas as suas obediências religiosas, ele pensa que isso lhe garante alguma coisa. E aí tem um texto, a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, Lucas 18, salvo engano, capítulo 18, verso 10 ali, 10, 14, que fala sobre um religioso hipócrita. Jesus fala sobre isso claramente. Vai ao templo, são dois homens religiosos, que ele fala do publicano e do fariseu. Publicano e fariseu, se eles tinham acesso à sinagoga ou ao templo para orar, é porque eles eram, mesmo o publicano, ele era convertido, ou ele tinha a mesma fé, porque ele vai buscar a Deus ali no santuário, ou naquele lugar que também está o fariseu. E a Bíblia diz que o fariseu chega e diz, Senhor, eu te dou graças, porque não sou como esse publicano, jejuo, sou dizimista, sou ofertante. E aí o Senhor diz, e o outro, publicano, não tem nem coragem de levantar o rosto, ele simplesmente baixa a cabeça e diz, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor diz, quem é que subiu, quem é que foi para casa justificado? E aí ele diz, foi o publicano. Por quê? Porque o fariseu tinha essa ideia do merecimento, essa ideia de que eu estou fazendo alguma coisa, então Deus me deve. Eu estou cultuando, eu estou orando aqui, fazendo toda a minha
a minha liturgia religiosa, então eu mereço. Só que Jesus diz: esse não é o jeito de vocês orarem também. Não é dessa forma que vocês vão orar. Vocês vão orar com outro espírito, com uma outra postura, de uma outra forma, com outro tipo de consciência. Vocês vão orar como quem fala com um pai. E é por isso que ele orienta os seus discípulos a entrarem no seu quarto e irem lá num lugar secreto, aonde eles vão poder ser eles mesmos. Ele faz essa diferenciação entre os que oram nas praças, entre os que oram em pé para que todos vejam, é o texto. E aí ele fala assim: então por que isso é importante? Porque é lá que você é de verdade você. É lá que você vai encontrar Deus de verdade. É no íntimo, é dentro de você. Quando você for dentro de você, no mais íntimo. Então, se você quer encontrar a Deus, você, meu discípulo, você, meu seguidor, você, filho de Deus, você que já nasceu de novo, se você quer encontrar a Deus de verdade, o que você tem que fazer? Você tem que entrar no lugar aonde você seja você. Onde você não esteja buscando nem por necessidade e nem por merecimento, mas como quem se relaciona com Deus em família, como um pai se relaciona com o filho. E talvez esse seja um dos grandes, uma das grandes dificuldades que nós temos para entender a nossa vida de oração. Porque na maioria das vezes, quando nós vamos orar a Deus, nós vamos buscar como quem necessita, ou vamos buscar como quem merece algo. A gente até tem alguns tipos de discursos filosóficos e religiosos que muitas vezes usamos, né? Não pelo meu merecimento, não, Senhor, porque eu sei que tu já... Mas lá no íntimo, que eu sei que tu já me deste, mas lá no íntimo, quando a gente vai se relacionar com Deus, quando a gente vai orar, o sentimento de fato que impera, que está forte no coração, é de quem tem falta ou de quem está se achando merecedor por causa de alguma coisa. E Jesus está dizendo: são dois tipos de sentimentos, são duas formas de aproximação a Deus que não é oração, que não é a sua vida de oração, que não é assim que você vai ser de fato, segundo as palavras de Jesus, recompensado. E por que isso é tão importante, irmãos? A gente tem que fazer uma diferenciação aqui rapidamente para que você entenda do que era o Antigo Testamento e do que é o Novo Testamento. O que era o tempo lá da lei dos profetas e agora a dispensação da graça. Porque lá a ideia era de Deus com o Espírito cooperando com eles. Mas a ideia no Novo Testamento é Deus em e o Espírito Santo dentro. Por isso, é essa ideia da intimidade. E não dessa forma de nos relacionarmos com Deus como se Deus estivesse fora.
A Bíblia diz que Deus está dentro de nós, o reino está dentro de nós, o Espírito Santo, ele faz de nós templo, segundo palavra do próprio apóstolo Paulo. E aí, por melhor que tenham sido os homens do passado, você admira, e eu também, homens como Abraão, Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Gideão, Sansão, são homens, estão lá na galeria da fé. Só que quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, fala que eles sem nós, eles não foram aperfeiçoados. Por isso lá, a palavra de Deus fala no capítulo 12, que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, que foi em Cristo, a partir da igreja, que o Espírito Santo de verdade veio morar dentro de nós, e que, por melhor que eles tenham sido hoje, não é Deus comigo, é Deus em mim. E essa é a plataforma, essa é a ideia da onde nós precisamos começar a desenvolver a nossa vida de oração. Nossa vida de oração precisa ser compreendida sobre essa perspectiva. Não na perspectiva de quem está rogando, pedindo como se estivesse esmolando, necessitado de alguma coisa, ou na outra ponta, alguém que está fazendo algum tipo de serviço religioso ou tipos de oração, e que aí então, porque ele acertou no rito, acertou na liturgia, acertou no endereço, aí Deus está obrigado a lhe contemplar. Essa é a ideia da hipocrisia religiosa. Agora, segundo Cristo, a nossa vida de oração é a partir da consciência de filhos que têm intimidade com o Pai. Então, quando você for orar, entra lá no teu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Isso, irmãos, isso, além de ser transformador, revolucionário, é libertador. É libertador. Você parte da ideia de que não precisa esconder nada, de que Deus te conhece, e esta é a palavra de Jesus quando diz: o vosso Pai já sabe antes de você pedir. Então por que eu oro? Quando você faz essa pergunta, você já mostra que não entende nada. Quando você chega e diz assim: puxa, mas se Deus já sabe tudo, por que eu oro? Não, você ora por causa da relação. Não é porque você precisa de alguma coisa, porque tudo já foi dado, mas porque você precisa desenvolver a intimidade com o Pai, e Ele te chama para conversar, Ele quer trabalhar dentro do seu coração. Não é porque você precisa alguma coisa fora, é porque você precisa de consciência dentro. E aí, a gente entra na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, irmãos, é tremenda. Porque se você a encara como uma oração que você deve fazer, tanto o pagão pode fazer essa oração,
O hipócrita religioso também pode fazer essa oração, como um filho de Deus pode fazer essa oração. Qualquer, se for olhar para a perspectiva de ser uma oração, porque Jesus não está ensinando aqui uma oração, Ele está ensinando como orar, e isso faz toda a diferença. Ele não está te dando uma cartilha de como você fazer quando você chegar na presença de Deus e dizer ipsis literi, palavra por palavra. Ele está mostrando como é que é. Como é que se chega? E aí você pode chegar, aí tem a orar, o Pai Nosso do pagão. Qual é o Pai Nosso do pagão? O Pai Nosso do pagão é: dá-me o pão nosso de cada dia, como quem está esperando, mas não tem. Então qualquer um pode orar. Ou você pode orar o Pai Nosso do religioso. O Pai Nosso do religioso é: me dá o pão. Ou você pode orar como filho de Deus: o pão nosso nos dai hoje. Qual é a diferença, pastor? A inflexão, o sentido. Você pode orar como um mendigo pedindo algo que você não tem. Esse é o pagão. Aquele que não tem conhecimento nenhum do Deus verdadeiro. Aquele que simplesmente pensa sempre que está... a sua relação com a divindade é sempre a partir da sua necessidade. Ou você pode ser como hipócrita religioso. Você pode chegar com um maço de dinheiro, numa padaria, e dizer: me dá quero o pão ali, dá o pão, dá aquele pão, dá aquela broa, e sacudir assim, ó, o dinheiro, porque você merece, porque você tem recurso, porque você trabalhou. Ou você pode chegar na presença de Deus como que está sentado numa mesa e dizer, uma mesa farta colocada, com tudo que você possa imaginar, e dizer: o pão nosso me dá hoje. Esse é o sentimento que, se não existir no nosso coração, nós não partimos para a transformação da nossa consciência. Você não ora porque você precisa, porque a Bíblia diz que tudo que você precisa o Senhor já te deu. Você não ora como quem está cheio de dinheiro, porque trabalhou, porque fez, ou porque fez muito culto bonito, deu muito dízimo, deu muita oferta, e agora você sacode diante do Senhor: cadê o pão? Você se achega diante de Deus e diz: o pão nosso dá. É como quem pede. Você fala, isso é relação. Mesa, eu já falei, é relação. Você não diz: passa o pão aí, passa o pão, por favor. Mas tudo já está na mesa, tudo já foi dado.
Esse é o sentimento que deve estar aqui em nosso coração. Quando você está simplesmente pedindo como um mendigo, como um necessitado, quando o Senhor te dá, ou quando vem até a tua mão, a única coisa que você quer é usufruir daquilo como sendo para a sua necessidade. Então você se utiliza daquilo, porque você é um necessitado. Você pensa que o que Deus te dá é para você desfrutar, simplesmente, na satisfação da sua necessidade. Ou, quando você recebe alguma coisa, você recebe como quem se apropria, tendo aquilo como seu e não como nosso. Mas quando você se aproxima de Deus com esse verdadeiro sentimento no coração de filho e filha de Deus, você está dizendo: Pai, dá-me, mas com a responsabilidade de quem é administrador, para saber chegar a quem precisa tudo o que Deus colocou na sua mão. Muita gente está buscando a Deus como necessitado, e quando recebe alguma coisa é só para satisfazer as suas necessidades, fica com medo, também acumula, porque está sempre com medo de faltar. O hipócrita religioso, ele vai orar o Pai Nosso, e quando recebe alguma coisa, ele recebe como sendo seu, é patrimônio seu, é meu, é meu, é meu. Os dois casos, um é ofertante, não é dizimista, quer ser um completar da igreja, quer um Deus que satisfaça as suas necessidades, não está nem aí para as pessoas necessitadas, é ele. Agora, quem ora e quem tem uma vida de oração na perspectiva certa, a oração de um filho de Deus, então a oração do Pai Nosso vai ser sempre nessa direção: Pai, perdoa assim como nós perdoamos. Ó Pai, o jeito que eu estou fazendo, aquilo que Tu me dá, eu estendo a outros. Isso é oração. Agora, se não, é só mais uma falação religiosa, você não está falando com Deus. Você podia fazer essa oração lá para o ídolo, você podia estar em qualquer outra religião que você fizesse os seus rituais, mas filho de Deus, ele ora sobre essa perspectiva. E aí então, através da palavra, olha só, aí você vai ter conhecimento da palavra, você vai entender a palavra, é o que diz lá em Timóteo 4, 5, e quando você tem entendimento pela palavra, e aí pela oração, tudo é santificado na sua vida. Você pode ter o que você quiser. O que você quiser, você pode ter nesse mundo. Você pode usar o que você... Porque a base é a palavra de Deus e a oração. Aí você pode chegar à presença do Senhor: Senhor, está aqui, eu quero isso, porque eu quero abençoar o maior número de pessoas possível. Por isso, hoje, eu quero orar com você, para que você coloque em prática essa vida de oração, para que isso seja real na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso,
Aqui nós estamos em Tua presença, junto com os nossos irmãos, junto com as nossas irmãs, junto com todos os que estão nos acompanhando por esta live e por aqueles que ainda vão entrar em contato com este conteúdo pelo YouTube. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que tudo que precisamos para essa vida, segundo a Tua palavra, Tu já nos deste, já nos abençoastes com toda sorte de bênçãos. Então nós oramos não para pedir mais, mas para saber como usarmos o que já temos, e aquilo que Tu nos dera mais, sabemos, ó Deus, que é para um destino glorioso, abençoador na vida dos nossos irmãos e para Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que eu Te peço. E eu Te agradeço, meu Deus, muito obrigado. Fica conosco, agora e sempre. Amém. Graças a Deus.